Antes de mais, bem-vindos ao primeiro de 3 painéis e ao primeiro dos 3 Ds do 25 de Abril, Democratizar. Na próxima hora falamos de qualidade da democracia e de populismo. Temos como convidados Marina Costa Lobo, ela é politóloga, diretora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Tiago Fernandes, professor associado aqui no ISCTE, no Departamento de Ciência Política e Políticas Públicas, e Francisco Mendes da Silva, que me pediu para o tratar apenas como advogado, mas tem o dever deontológico de lembrar que esteve como deputado do CDS, saiu da política no verão de 2021, creio que foi isso. Foi deputado pelo CDS na 13ª legislatura entre outubro de 2015 e outubro de 2019. Em regime de substituição. Durante 28 dias que não mudaram o mundo. Mas tiveram a sua marca. Antes de mais, bem-vindos. Obrigado por terem aceitado o convite para esta edição do Fórum das Políticas Públicas. Vamos direto ao assunto. Lanço uma questão para os três. Temos uma terceira força com 50 deputados. Passamos a ter um sistema com 3 polos. Quais as consequências dessa alteração de equilíbrios no sistema político? Marina. Bom dia, muito obrigada pelo convite para estar aqui, é um gosto. De facto, nós temos agora um sistema com 3 polos, mas vale a pena explicar o que são esses 3 polos. Portanto, estas eleições de 10 de março foram eleições de grande transformação do nosso sistema partidário, refletem uma enorme volatilidade eleitoral. O PS perdeu cerca de 500 mil de votos, o Chega chegou a 1.100.000 votos. Portanto, estamos perante um eleitorado muito mais dividido do que antes. Temos que recuar até 1985 para ter um Parlamento tão dividido como o que temos agora. E mais, a soma da percentagem dos 2 maiores partidos é a mais baixa também desde de 85. Portanto, como dizia, estamos aqui esta eleição representa o fim do bipartidarismo eleitoral e isso tem a ver com a consolidação do Chega com os 50 deputados. É certo que este bipartidarismo eleitoral poderá eventualmente retornar, e é disso que eventualmente vamos falar agora, mas este bipartidarismo para já terminou no Parlamento. E além de haver esta maioria, esta expressiva resultado do Chega, temos também uma expressiva maioria de direita. A direita tem 60% dos assentos na Assembleia da República, é certo que não faz coligação, mas esta também é uma grande mudança, algo que não acontecia desde 1991, a data do segundo mandato de Cavaco Silva. Estes 3 polos, e portanto temos aqui 3 polos, representam, na verdade, uma convergência com aquilo que são os padrões europeus nos sistemas partidários. Portugal apenas chega tarde a este tipo de sistema partidário, fragmentação, 3 polos, com forte presença da extrema-direita, direita radical no Parlamento. E, portanto, parece-me que nós podemos olhar para fora para perceber o que é que são os caminhos e o que é que caracteriza este funcionamento. Porque, de facto, se olharmos para a Europa, o que caracteriza os sistemas partidários é o declínio da social-democracia a par da ascensão desta direita radical e extrema-direita. E isto é importante salientar porque penso que no seguimento destas eleições tem-se falado muito de o que é que o PSD vai fazer em relação a isto. Mas não é só o PSD que está a ser interpelado à direita sobre o que fazer com este polo, porque teremos que aguardar pelos estudos individuais, mas o PS também perdeu muitos votos, olhando assim de forma agregada, é evidente que o PS também perdeu muitos votos para este Chega. Isto tem a ver com uma coisa que eu acho que é importante percebermos que já está a acontecer na Europa, que é, a partir do momento em que o terceiro polo tem esta força no Parlamento, o discurso político muda de forma drástica. Fica inclinado, é isso? Não é isso. É que Portugal, nos últimos 50 anos, têm sido absolutamente marcados por temas económicos para distinguir entre os partidos e para mobilizar o eleitorado.
Este terceiro polo não é um polo, portanto, é um polo que tem preferências económicas, mas os temas bandeira deste polo não são a economia. Os temas bandeira deste polo são a imigração, são a segurança, são a justiça, é a corrupção e agora também a questão das alterações climáticas. Todos estes temas não são diretamente temas socioeconómicos, não são diretamente temas que remetem para a desigualdade. E, com 50 deputados na Assembleia da República, estes serão os temas que o debate político, que vão dominar o debate político nos próximos tempos. Por muito que exista muita desigualdade em Portugal e por muito que seja necessário lidar com ela, a realidade que vemos nas democracias europeias, que também têm grandes problemas de igualdade, aliás, esse é um dos puzzles da nossa condição atual, é que a desigualdade social é grande, mas os temas do debate político não se centram nas questões socioeconómicas. Deixaram de o fazer. Elas contam, sim, mas não contam tanto como estes outros. E isso vai ser um desafio gigante para os partidos tradicionais que nós temos, PSD e PS, porque vai criar muitos dilemas. Vai criar dilemas, mesmo em relação à economia, porque agora já estamos a falar disto e vê-se isso perfeitamente. Vai criar dilemas. O Chega tem uma agenda, do ponto de vista económico, completamente populista. Quer distribuir, quer financiar grupos sociais diferenciados, já fizeram as contas, já se indicou que isto é absolutamente irrealista, porque não haveria orçamento para tal, etc. Mas o mote está dado. Portanto, um governo, agora o governo que tomar posse, estará extremamente pressionado para a redistribuição. E os governos, nós sabemos que diz-se que se dividem entre a responsabilidade e a responsividade. A responsabilidade obriga a cumprir os critérios europeus, existem, e o Partido Socialista sabe muito bem o que é que isto significa, fê-lo ao longo dos últimos 8 anos. A responsividade significa responder aos grupos sociais, às suas ansiedades, etc. Haverá uma pressão gigantesca para o populismo económico nos próximos tempos. Mas, a par disso, e já estamos a vê-la no orçamento retificativo, mas a par disso, vamos ter os tais temas que vão entrar e os partidos tradicionais vão entrar aqui num dilema muito importante. E o dilema é o seguinte: defender posições cosmopolitas, defender posições inclusivas, defender posições de grande abertura em relação à imigração, de rejeição de penas mais pesadas, etc. Ou olhar para as preferências do seu eleitorado. E aquilo que nós vemos e temos visto ao longo de muito tempo neste projeto que nós temos das sondagens ICS, Lisboa e ISCTE, são que as atitudes do eleitorado português são muito diferentes quando se olha para temas económicos e quando se olha para temas de valores, como estes da segurança, da imigração, até das alterações climáticas, e são o seguinte: quando se falamos de temas económicos, há uma convergência, um consenso enorme. Estamos a falar de 80% de pessoas que querem, que são estatistas, inclusivamente o eleitorado do CDS-PP também é estatista. É difícil encontrar eleitorado verdadeiramente liberal em Portugal, a IEL conseguiu mobilizá-lo, mas essencialmente os portugueses querem que o Estado intervenha mais na economia. Portanto, aí não há nenhuma fragmentação significativa e os partidos de direita têm que também fazer essa aproximação ao estatismo e à intervenção estatal, porque claramente aí há um enorme consenso. Mas atenção, quando se fala, e temos os dados nas sondagens ICS e ISCTE, de imigração, vemos que a maioria dos inquiridos, acha que virem pessoas, estrangeiros, com falta de recursos para Portugal, não é um desenvolvimento positivo. A maioria das pessoas pensa isto em Portugal atualmente. A maioria daqueles que apoiam o PS pensa isto, a maioria daqueles que apoiam... Por acaso, no PSD, a percentagem é menor, curiosamente. E se olharmos para a questão da corrupção, então há uma questão genérica também, que é 80% do eleitorado considera que a corrupção piorou, está na mesma ou piorou bastante no último ano. Portanto,
Isto são os temas bandeira do Chega. E vai haver aqui uma mobilização. Estes serão os temas dos próximos tempos. E os partidos, PSD e PS, vão estar num dilema entre representar aquilo que têm representado até agora ou olhar para as preferências do seu eleitorado. Não estou já a dizer a questão do contágio, mas olhar para as preferências do seu eleitorado e tentar adaptar-se a elas. Porque estas preferências estão lá há muito tempo. E nós que somos politólogos e que fazemos inquéritos, sabemos muito bem que a insatisfação com a democracia em Portugal não tem a ver apenas com a economia, tem a ver também com questões do funcionamento do sistema político, da falta de abertura da classe política, da falta de transparência em relação ao financiamento político, da falta de capacidade de resposta dos problemas procedimentais da democracia e ou os partidos tradicionais decidem olhar para essas questões ou então o Chega vai subir, tem grande potencial de subida. O que é que isto... já estou a falar um bocadinho de tempo, mas deixe-me só dizer uma coisa. Deixe-me só aqui terminar com uma questão, que é citando aqui o Piketty, Thomas Piketty, que escreveu um artigo chamado The Merchant Right and the Brahmin Left, para explicar o declínio da social-democracia. Que já é uma evidência na Europa, e aliás o Portugal era uma exceção nesta tendência, é que a esquerda arrisca-se a perder um eleitorado que é um eleitorado mais idoso, menos escolarizado e que, essencialmente, quando se fala destas questões culturais, está relativamente mais próximo das preferências da extrema-direita do que da esquerda. Obrigado, Esse Marina. é o grande dilema. Tiago, consequências deste sistema tripolar? Bem, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Queria agradecer ao IPPS, à senhora reitora e à direção do IPPS, em particular ao Filipe Nunes, à Isabel Flores, à Cláudia. Eu penso que há três elementos que convém organizar, na minha opinião, a interpretação destes desenvolvimentos recentes, como aliás a senhora reitora dizia há bocado, não começaram só com estas eleições, começaram antes. O primeiro é que desafio é este, até que ponto é um desafio à democracia ou não, o crescimento do Chega, do ponto de vista de comportamento antidemocrático possível e a introdução no sistema de uma força que pode ser considerada antidemocrática, na minha opinião já vou explicar porquê. Em segundo lugar, o que é que explica isto, não é? O que é que explica este crescimento nesta altura e neste contexto, como dizia a Marina, um pouco mais tarde do que na maior parte dos países europeus, mas o que é que explica isto? E em segundo lugar, qual é a capacidade de resistência do sistema político a este desafio? Ou seja, vai o sistema sobreviver, vai incorporar, vai desagregar-se, etc. Eu devo dizer que Portugal faz agora 50 anos de democracia e, se quisermos, há dois argumentos na ciência política que dizem mais ou menos o seguinte, que é democracias antigas não caem, a probabilidade de democracias falharem ou, digamos, deixarem de ser democracias em geral, quanto mais antigas são, mais difícil é caírem. E o teste da idade é um teste importante e é aos 50 anos, porque é quando começa a haver substituição geracional, ou seja, quando começam a chegar gerações ao poder que cresceram em democracia. E nós estamos nessa fase crítica e, portanto, desse ponto de vista, eu acho que as coisas podem correr mal, porque ainda não temos, provavelmente, a durabilidade suficiente para ter um sistema totalmente consolidado. Em segundo lugar, o que não quer dizer que isso vá acontecer, não é? Em segundo lugar, também há um argumento na ciência política que diz que democracias ricas não entram em colapso. A probabilidade, e há mais ou menos um limite para isso, que é entre os 18 e os 20 mil dólares ou euros, mais ou menos, per capita de rendimento anual. E Portugal está pouco acima disso. Portugal está cerca nos 23%, 24% e está relativamente estagnado economicamente há algum tempo. E, portanto, eu também acho que, desse ponto de vista, a situação, embora não sendo dramática, é também crítica. O que é que eu acho da emergência do Chega? E aqui também discordo um pouco do Sr. Presidente da Assembleia da República, que falava há pouco que... e podemos falar disso na discussão, eu não quero estar por aí também agora,
mas não acho que seja comparável a extrema-esquerda e a extrema-direita, historicamente, em Portugal, mas podemos falar depois sobre isso. O Chega é, de facto, na minha opinião, um tipo de partido populista, xenófobo, racista, que tem normas e maneiras de estar na política, na minha opinião, antidemocráticas. Joga com regras diferentes. Sim, joga com regras diferentes e regras que violam o funcionamento da democracia a vários níveis. Atenção, nem todos os partidos populistas são partidos antidemocráticos. Eu nunca pensei ter saudades do Berlusconi, de alguma maneira, mas o Berlusconi representava, de certa maneira, um populismo centrista. A última vez que tivemos um sistema tripartido com o PRD era um partido populista. Não diria que foi... Não acho que seja um partido populista, era um partido talvez personalista, dependente do Presidente da República, etc. E tinha um público relativamente diferente também do público. Mas, pronto. É um partido, e este tipo de partidos, tendencialmente, quando ganham uma massa crítica relevante e quando começam a ter posições de governo, começam a erudir as normas da democracia, pelo menos a 3 níveis. Em primeiro lugar, a qualidade da democracia e o tipo de intervenção pública, ou seja, com insultos, com preconceitos, com formas de discutir personalizadas, ad hoc, etc. Portanto, a qualidade da deliberação e da discussão política cai. Em segundo lugar, na minha opinião, são também perigos para a democracia a 2 níveis. Em primeiro lugar, são partidos que baseiam a sua identidade na exclusão de grupos minoritários, sejam minorias étnicas, sejam as mulheres, sejam os ciganos, etc. E, portanto, desse ponto de vista, contribuem para uma democracia baseada na exclusão, quando a democracia, um dos aspectos fundamentais da democracia é a inclusão de minorias, igualdade de direitos, etc. E, em segundo lugar, quando chegam ao poder, tendem, de forma paulatina, a diminuir liberdades cívicas, a contribuir para a erosão da liberdade de imprensa, a estabelecer normas, por exemplo, securitárias no protesto, no controle do protesto, etc, etc. Toda a gente fala, muitas vezes, penso na minha opinião, com ignorância, do que está a acontecer em Itália. Apresenta-se muitas vezes a Itália como exemplo. Os populistas estão no poder e não fizeram nada. Isso não é verdade. Há imensos relatórios de que a qualidade da democracia está a diminuir gravemente em Itália, até com o controle sobre o poder judicial, a criminalização dos jovens. E temos os exemplos da Hungria e da Polónia, não é? Como? E temos os exemplos da Hungria e da Polónia. E da Hungria, e há, aliás, um plano do governo Meloni para instituir a norma de que, como o Orbán fez na Hungria, aliás, de que quem ganhar as eleições tem direito a mais 50 deputados, de bónus, etc., para garantir super-maiorias. Pronto. Portanto, foi o caso italiano mostra claramente de que são partidos que não são benignos, de certa maneira. Portanto, eu acho que há aqui um risco, não só pela natureza do partido, como aquilo que ele representa, mas também pela conjuntura da democracia portuguesa, de ter apenas 50 anos de idade e não ser uma democracia muito rica. Aliás, eu acho que o facto de haver alguma estagnação económica nos últimos anos, os rendimentos das famílias estão mais ou menos parados, etc., contribui também não só para aumentar indiretamente o crescimento deste tipo de partidos. E aqui entro no segundo aspecto, que é as causas que levam à ascensão, e há várias causas possíveis. Aliás, tivemos já 13 eleições, e eu penso que as causas variam de eleição para eleição, aliás. Um dos aspectos importantes, este argumento foi desenvolvido pelo cientista político Seymour Lipset já há bastante tempo, em que ele dizia, e eu penso que é um argumento válido, ele estudava a América Latina comparado com os Estados Unidos, e ele dizia que, comparava sobretudo a Argentina e os Estados Unidos ao longo do século XX, e dizia, paradoxalmente, são 2 sociedades bastante corruptas. Os Estados Unidos, historicamente, é uma sociedade bastante corrupta em termos de corrupção eleitoral, aquilo que se chama pork barrel, ou seja, a criação de políticas públicas para agradar a grupos políticos, a grupos sociais muito específicos, etc. O toma lá da cá, mais puro e duro, se quisermos. E ele dizia, mas por que razão é que o tema da corrupção tem grande saliência na Argentina e não tem nos Estados Unidos? E a razão é porque a economia norte-americana era extremamente vibrante e, portanto,
a classe média, de certa maneira, pode ascender e pode haver, de certa maneira, um reforço da classe média, ascensão social, etc., apesar da corrupção. Aliás, havia vários estudos que a corrupção contribuía para isso num sistema a famosa machine politics do Partido Democrata nos grandes centros urbanos era uma forma de ascensão social. Enquanto na Argentina a estagnação económica durante muito tempo contribuía para que o tema da corrupção tivesse uma saliência na opinião pública muito maior do que era na realidade, e isso aumentava dinâmicas populistas. E eu penso que esse argumento tem alguma validade para o que acontece em Portugal em virtude da estagnação económica, digamos, de alguns anos. Depois eu acho que há outras causas. Uma causa importante foi agora um livro bastante importante, que já vai sair agora em português e também numa versão da Oxford University Press, do investigador português de Oxford, o Vicente Valentim, que ele argumenta de que quando começa a haver este tipo de políticos no debate público que introduzem estes temas de xenofobia, de exclusão, etc., há uma parte do eleitorado que sempre pensou assim e que passa, de certa maneira, perde a vergonha de assumir isso e passa, a comportar-se dessa maneira e a apoiar este tipo de partidos. Eu penso que isso, aliás, não explica a eleição recente, aliás, o livro dele não tem em conta a eleição recente, mas explica da primeira para a segunda eleição. Eu penso que não é por acaso, embora isto seja um pouco especulativo, que a razão pela qual o Chega tem um grande crescimento é sobretudo em zonas do Alentejo e do Ribatejo, que têm duas características. Em primeiro lugar, era a zona de maior concentração de ciganos e de minorias, mas também são as zonas do Sul onde houve maior conflitualidade social durante o período da Revolução, que historicamente levaram a uma hegemonia da esquerda, nomeadamente durante muito tempo uma hegemonia do Partido Comunista e agora substituído pelo Partido Socialista, que ainda é maioritário nos distritos e nos concelhos do Sul, mas havia uma parte do eleitorado do Sul que nunca aceitou de facto a reforma agrária e a democratização, não é? Estou a falar de uma parte da antiga elite proprietária de terras, de alguma parte da classe média, e sobretudo isso é muito visível, por exemplo, nos relatos jornalísticos do que acontece sobretudo no Ribatejo, não é? E no Alto Alentejo, menos no Baixo. Pronto, eu acho que esta é outra explicação. O que é que explica a terceira vaga, se quisermos, este crescimento? Note que este crescimento agora, embora tenha sido espetacular, a curva do crescimento está a abrandar, atenção, porque da primeira votação para a segunda cresceu 12 vezes, de 1 para 12, portanto cresceu 120%, e agora passou de 12 para 50, o que é mais ou menos uma taxa de crescimento de 5 vezes. Mas é já um fenómeno nacional. É já um fenómeno nacional, eu não estou com isto a diminuir, mas de certa maneira a curva parece estar a estabilizar, o que significa que provavelmente, embora, como dizia há pouco a Marina, pode haver crescimento, em função pode haver maior crescimento, na Holanda chegou aos 30 e tal %, não é? Portanto, pode haver crescimento, mas de uma maneira geral estes partidos nas democracias europeias estabilizam entre os 10% e os 20%. É mais ou menos também uma tendência, só em circunstâncias muito especiais é que eles depois tendem a crescer muito mais e eventualmente ser maioritários. A Itália é uma exceção, a Holanda agora recentemente é uma exceção, de certa maneira. Mas eu não estou a dizer que isso não possa acontecer, mas a tendência é para estabilizarem entre os 10% e os 15% e provavelmente, se houver algumas mudanças, penso eu, no sistema político importantes, posso falar também sobre elas, poderá estabilizar ou até diminuir o Chega. Eu não estou com isto a diminuir a gravidade do que aconteceu agora, na minha opinião, mas a curva parece mostrar já a tendência para uma estabilização em termos de ritmo de crescimento. Pronto. Só para terminar, um minuto, porque é que isso aconteceu agora, esta explosão? Se nós virmos, há dados extremamente interessantes, Lisboa e Setúbal, Porto e Braga, juntamente com o Algarve, têm 2/3 dos eleitores, milhares de eleitores, e elegem praticamente 2/3 dos deputados. E eu acho que é aí que temos que olhar à explicação. Ou seja, porque é que houve uma grande parte da população urbana, jovem, mas também não só, que se comportou desta maneira nesta última eleição, e eu penso que isso tem a ver com o contexto político do fim da geringonça até ao momento atual, e não só tem causas externas do contexto internacional, mas também tem causas internas, e posso falar sobre isso. Já lá iremos. Francisco, como é que olhas para este novo polo que nasceu com estas eleições e que ameaças e desafios é que identificas? Muito obrigado pelo convite. Bem, talvez começasse por aqui. Todas as democracias têm bolsas de descontentamento e de bolsas de protesto e sistema.
Elas não são necessariamente negativas, muitas vezes são forças com grande vitalidade e até virtuosas para o aperfeiçoamento da democracia. Não parece que seja este o caso, mas nós não podemos avaliar este caso sem o enquadrar nessa tendência que todas as democracias têm para terem bolsas de protesto, ou bolsas antissistema, seja o que for. Em Portugal, isso já foi representado de várias formas, à direita, à esquerda. Vários partidos, de uma forma ou de outra, já representaram de forma melhor ou pior, de forma moralmente mais aceitável ou mais inaceitável, o protesto. O que aconteceu agora tem justificações de esquerda e de direita, para simplificar. Há, obviamente, um conjunto de razões materiais que levam aqui, isto é, se quiserem, as justificações de esquerda, mas não esqueçamos uma típica justificação de direita, que é a das pequenas narrativas. Não são só as grandes narrativas que explicam a história. O que aconteceu em Portugal, convém dizer, para além das grandes narrativas de que eu posso falar um pouco a seguir, foi que apareceu o performer mais talentoso da política portuguesa. Convém não diminuir isso. É não só o mais talentoso, como é aquele que menos se deixa atrapalhar por escrúpulos morais e intelectuais, que também ajuda. Isto também é importante, porque se não fosse o Dr. Ventura, não me parece que qualquer outra pessoa do Chega conseguisse ter 18%. Isto também convém, às vezes, colocar as coisas em perspectiva. Isto não tem nada de mau nem de bom, ou seja, não me dá nenhuma perspectiva. Eu nesta matéria tenho, mais do que uma dúvida metódica, tenho uma perplexidade metódica, no sentido, eu não sei mesmo o que é que... de facto, não sei o que é que vai acontecer, mas gostava também já agora de avançar dizendo o seguinte. Imaginem a seguinte cena. Imaginem que entrávamos num estádio de futebol e, para além das costumeiras claques das duas equipas, tínhamos também no meio uma grande claque ruidosa, que era a claque do árbitro, que estava lá para apoiar o árbitro, com cânticos, com tudo. Na verdade, é um bocadinho que nós estamos aqui a fazer, porque a democracia não é mais do que um conjunto de regras do jogo. E quando é preciso haver uma claque tão ruidosa e tão volumosa para defender as regras do jogo, é um problema, porque é suposto que as regras do jogo não sejam contestadas. Normalmente há aquela coisa que se diz, um bom árbitro é aquele pelo qual nós não damos. E quando nós estamos agora organizados em fóruns como este, e não só, eu participo muito em debates televisivos, e grande parte dos debates televisivos é defender as regras do jogo. É porque alguma coisa está mal. Não nas regras do jogo, mas na confiança que as pessoas têm nas regras do jogo. Porque o grande problema a grande vantagem da democracia é também o seu grande problema. A grande vantagem é esta. É a democracia. Acho que eu não vi a intervenção toda do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas julgo que ele disse uma coisa com a qual eu concordo no fim, que andava por aqui, já não consigo citar, peço desculpa, já não consigo citar rigorosamente, mas andava um bocadinho por aqui. Quando eu disse, acho que foi quando disse que a democracia ainda é a melhor forma que nós encontramos de vivermos em comunidade. E, de facto, é verdade. A democracia, ou melhor, o Estado de Direito Democrático, é um conjunto de regras, é um conjunto de regras, de formalidades, de procedimentos deliberativos mais perfeitos que a humanidade encontrou para conseguir viver em harmonia. Para que nós consigamos todos conviver pacificamente. Desde logo porque são regimes em que tendencialmente todos os interesses e opiniões podem ser ouvidos e acomodados. Circunstancialmente uns mais do que outros, mas nenhum interesse ou opinião tende para o silenciamento. Isto tem um problema também. É que a democracia e o Estado de Direito são só regras do jogo. Portanto, aquela coisa de entregar resultados de que o Sr. Presidente falava é muito importante, só que o grande problema da democracia e do Estado de Direito é que nós temos que só sobrevive enquanto houver
muita gente, a maior parte das pessoas, que continuem a acreditar nas regras do jogo, mesmo quando circunstancialmente são perdedoras. E o que acontece muitas vezes, e está a acontecer, parece-me a mim, acontece porque quanto mais tempo nós passamos em democracia, menos temos o contraste vivo na nossa memória do que era viver sem essas regras do jogo, que nos permitem conviver pacificamente, e começamos a dizer que o árbitro está comprado. É verdade que a ordem liberal, eu digo liberal no sentido lato e não complexado, como muitas vezes usamos em Portugal, gera circunstancialmente perdedores. É evidente que há perdedores económicos e de que se falou muito aqui, e eu percebo que numa universidade como esta, ou num instituto como este, isso seja uma matéria predileta, mas também há perdedores morais. Há muita gente que não gosta que o facto da ordem liberal tenha gerado uma erosão dos seus valores morais, seja religiosos, seja o que for. E também se rebelam. Também acham que as regras do jogo estão viradas contra eles. Quando as regras do jogo o que dizem é todos podem jogar e vamos ver quem ganha. É muito difícil dizer às pessoas, é de facto muito difícil viver em democracia. Porque é um regime não paternalista. Quando se diz, há pouco o Tiago disse, não foi a Marina, no CDS também há estatistas. Bem, há estatistas em todo lado. Claro que há. Eu fui do CDS 25 anos e, obviamente, aquelas pessoas que viam o seu chão fugir-lhes porque tinha sido aprovado o aborto, porque isto e por aquilo, e porque agora até os homossexuais se podem casar e etc. Essas pessoas eram estatistas porque queriam que o Estado assegurasse os seus valores morais. Claro que sim, os perdedores são sempre estatistas. E quanto mais perdedores há, mais estatistas vão existir. E depois, há esta coisa que é, quanto mais tempo, que eu já disse há pouco, mas desenvolvo aqui agora um bocadinho. Ou repito, ou reitero, ou reforço. Quanto mais tempo passa, menos contraste nós conseguimos fazer com o tempo em que não havia democracia. E, portanto, como as crises são cíclicas, nós começamos a culpar as crises nas regras do jogo, na democracia. E mais, a própria democracia gera o seu próprio descontentamento. E porquê? Porque como as pessoas são mais instruídas, são mais ricas, têm mais progresso, também estão mais alerta para as desigualdades, têm mais opinião, são mais rigorosas na exigência, são mais sofisticadas no protesto e têm uma noção muito mais aguda das desigualdades que as afetam. E, portanto, a democracia, e bem, gera cidadãos mais empenhados. E isso também acaba por ser um problema. Depois, o facto destas crises, há muitas crises que não são resolvidas, e não são resolvidas, se calhar, por pessoas como nós, ou para simplificar, como eu, que quando as pessoas dizem, pá, isto está tudo uma porcaria, eu digo, mas sim, mas repara, mas temos que acreditar nas regras do jogo. E as pessoas dizem, sim, está bem, mas eu estou a empobrecer, os meus filhos vão para fora. E por isso é que eu comecei por aquela imagem da claque do árbitro. Às vezes sinto-me ridículo quando as pessoas à nossa volta estão a passar mal e nós basicamente, não, mas atenção, mas o Ventura não pode dizer aquilo que é contra o Estado de Direito e a democracia. Claro que não pode dizer aquilo que é contra o Estado de Direito e a democracia. Ok. Mas a maior parte das pessoas que está a sofrer mais do que a generalidade das pessoas que falam na televisão ou que estão aqui, dizem-se, mas se as regras do jogo estão enviesadas contra mim, se calhar eu vou começar a ouvir um tipo que diz que tem outras regras do jogo para colocar. E isto gera um ambiente de crispação, o ambiente político, o jogo em si mesmo fica mais raçudo, há mais entradas a pé juntos, as pessoas habituam-se a isso, e quem é que é o melhor performer é aquele que entra mais vezes a pé juntos. E aí entra o Dr. Ventura, que é, de facto, o defesa central duro mais talentoso da democracia portuguesa. Depois há outra coisa, esta aqui tem a ver também com as dinâmicas sociais.
A política tornou-se uma forma de entretenimento. Convém termos noção disto. E quando assim é, o melhor entertainer ganha. Quando o Donald Trump ganhou as eleições de 2016, dizia-se muitas vezes uma coisa que eu acho que era meio botado, mas que tinha um fundo de verdade. Que era, os grandes políticos americanos, ou grande parte dos grandes políticos americanos, eram aqueles que souberam dominar a seu favor os meios de comunicação ascendentes naquele momento. Lincoln com o telégrafo, Roosevelt com a rádio, JFK com a televisão, Obama com a internet e o Donald Trump com a reality TV. Parece uma piada, mas se repararem, o ambiente político transformou-se de facto numa coisa que está dependente dos valores da reality TV. Uma adversarialidade brutal, uma linguagem básica e grotesca, o insulto. E eu devo dizer que eu não quero ter nenhum tipo de... Não quero ser arrogante, mas também não quero ser condescendente sobre as pessoas que vieram da abstenção para votar no Dr. Ventura. Muitas dessas pessoas não votavam porque não estavam dentro da lógica do discurso político. E quando viram alguém que te levou para o discurso político, o discurso da reality TV, mostrar, este gajo está-me a representar. Porque é aquele enquadramento da vida deles. Lamento. Muita gente é isso. Vê aquilo, é a pessoa que nós vemos nos transportes públicos ou no meio da rua, a ver como acontece muitas vezes, a ver os TikToks do Dr. Ventura. Sobre o Sr. Presidente da Assembleia, por exemplo. Não, enfim, peço imensa desculpa por estar a chamar isto a atenção, mas é verdade. Aquela coisa grotesca que ele fez, não se faz em lado nenhum. Comparem isso, por exemplo, com a imagem com que acordámos ontem do ainda Primeiro-Ministro António Costa tomar um pequeno almoço com o Primeiro-Ministro indigitado, Luís Montenegro. Eu sei que o momento crucial e mais simbólico das democracias é o voto. Para mim, há um tão crucial, que são estas imagens. Porque para mim, e voltando àquilo que eu disse no início, aquilo que para mim define a democracia, historicamente, é a transição pacífica de poder. É isso, a grande vantagem da democracia. Normalmente também se diz como botado que a grande vantagem da democracia não é nós podermos escolher quem lá queremos pôr, é podermos tirar de lá, passado 4 anos, quem lá pusemos e nos enganamos. Na verdade, é a grande vantagem, porque a alternativa à democracia é cortar cabeças, é revoluções, é confusão, é o caos. A grande vantagem da democracia é essa. E, portanto, eu confesso-vos aqui que nunca é sem uma ponta de emoção que eu vejo fotografias como aquela do António Costa com o Luís Montenegro. Pronto, o povo votou, vamos tomar um pequeno almoço, somos amigos... Mas, Francisco, como é que isso compete nas redes com o tal vídeo? Não sei se compete. Não sei se compete e também já agora termino dizendo o seguinte. Não sei se compete, e eu já há pouco estava... Se vinham para aqui à espera que eu trouxesse otimismo, peço imensa desculpa, peço o vosso dinheiro de volta. Mas eu acho que não compete. E eu, apesar de não ser daqueles que acham que é preciso integrar o Dr. Ventura e os populistas num governo para eles provarem do próprio veneno, enfim, não gosto. Até porque votei na AD com base naquela promessa, e já o disse em público, que, enfim, se o Dr. Ventura for para o governo, eu deixarei de ser apoiante do governo, mas, enfim, não mandei nada. Não tem que ser o voto do Francisco que tem que determinar tudo. Mas não sei se a grande força vital das democracias neste momento, e voltando de novo àquilo que eu disse, é a ideia de insurgência. Uma insurgência antissistema. No outro dia, um tipo que eu gosto muito, que escreve no Financial Times, que é o Jenan Ganesh, uma espécie de último reduto da sanidade centrista, liberal e cosmopolita, até arrogante. É um tipo que, se fosse transposto para a política, era claramente o tipo a quem acusavam de estar a fazer crescer o Chega, porque fala de, enfim, como se diz na minha terra, de cima da burra para os populistas. Mas eu gosto imenso dele. Ele dizia que
Se calhar o que é preciso para a ordem liberal sobreviver é haver populistas liberais. Que, na verdade, os partidos tradicionais têm conseguido gerar algumas pessoas com uma aura, podem não ser populistas, mas que têm uma aura de insurgência, e é nesses casos que têm até bloqueado os populistas. Alguns exemplos. Macron em França. Ali alguma coisa, houve uma coisa antissistema, tanto que ele destruiu os 2 partidos do sistema. Era uma espécie de populismo centrista, mas era uma ideia de renovação. Ayuso em Madrid, aquele populismo libertário e etc. Bem, enfim, matou o Vox. E ninguém pode dizer que ela é radical e que é extremista. Pelo contrário, é aquela coisa libertária típica da direita madrilenha, muito sublinhada no caso da Covid e do encerramento das coisas. Ela até aparece a dizer era o que mais faltava encerrarem os cabeleireiros. Bem, basta ir a Madrid para perceber que se os cabeleireiros encerrassem em Madrid, aí havia uma revolução. E outro exemplo muito paradigmático, apesar de ter muitas coisas de populismo e ter sido responsável por uma das decisões mais trágicas dos últimos anos, que é o Brexit, o Boris Johnson, apesar de tudo, foi uma forma de o Partido Conservador Britânico impedir o crescimento do Farage e daquela ala toda. Vamos ver se ainda consegue. Claro que aí também há a questão do sistema eleitoral e etc. Mesmo para terminar, eu acho que quando isso não há, o que pode acontecer é que os insurgentes só começam a cair quando ganham eleições. Porque aí passam a ser o sistema e nós, os pobres democratas liberais de esquerda e de direita, passaremos a ser os insurgentes. Não sei, é um otimismo que vem depois do pessimismo. Marina, como é que se renova o sistema e se mantém... Como é que os partidos do centro... É o fim da moderação, aquilo que estamos a assistir? Sim, eu concordo aqui com o que o Francisco disse em relação à qualidade do debate político. Fala-se muito de polarização, não é? Polarização política, por essa Europa fora, nos Estados Unidos. Isso é evidente que está instalado também em Portugal e que é uma espiral que vai andando e que é muito difícil regressar disso. Por exemplo, agora nas eleições americanas, como é que se ganha a eleição nos Estados Unidos? Não é com transferências de voto de democratas para republicanos. Isso já não existe, isso é o mundo de ontem. Hoje em dia há democratas e há republicanos e tem que se mobilizar os abstencionistas. Ou saem à rua ou não saem à rua. Exatamente. Sim. Portanto, não há ninguém que esteja disponível para mudar de campo. E depois há outro aspecto da polarização, que é a chamada polarização afetiva. Porque ao entrarmos num mundo dominado pela comunicação online, a internet, etc., as tribos são fortíssimas, portanto, nós olhamos para o nosso partido como tribo, não é? E depois não conseguimos dialogar com os da outra tribo e diabolizamos-los. Portanto, a polarização afetiva é aquela que diz, que mede a forma como as pessoas que são de direita viriam com muita dificuldade trabalhar com alguém um democrata trabalhar com alguém que é republicano, ou um democrata ter um filho que casa com um republicano. Isto é a polarização afetiva, é nós não conseguirmos estar na mesma sala e a dialogar com essa pessoa. E isso é o mundo de hoje, lá está, fora de portas, e que já está instalado. Basta ver como é que está a mudar o discurso político, porque a agressividade está instalada e obriga a que as pessoas ou respondem da mesma forma ou então são vistas como passivas, como pouco capazes. Lá está, porque é o fenómeno, e eu concordo com isso. Obviamente que nós, quando olhamos para as explicações eleitorais, a questão do líder é muito importante e nós sabemos isso, e o André Ventura é um líder que suscita amores e ódios. E isso ele é muito polarizador. A figura dele é polarizadora, agregando à esquerda agregando um voto anti-Ventura à esquerda, mas à direita, criando grandes problemas para a direita moderada, porque ele trabalhou exatamente para se assumir como o principal
a principal política anti-Partido Socialista em Portugal. E isso é um caminho que ele tentou fazer. Eu queria dizer que para resolver isto, queria dizer o seguinte: eu estive no Rio de Janeiro, eu estava no Rio de Janeiro na noite em que o Bolsonaro ganhou as eleições e fui para a rua ver e vi realmente, e estive com muitos colegas académicos que estavam apavorados com esse início de mandato, porque de facto o Bolsonaro prejudicou bastante a sociedade brasileira e prejudicou também a universidade, até em termos de financiamentos, mas também em termos de discurso político, etc. E a verdade é que hoje em dia o presidente é o Lula da Silva e que a sociedade brasileira se revelou muito mais resiliente do que se pensava, que as instituições brasileiras resistiram e naturalmente que há sempre um amanhã em que se consegue, em que há uma recuperação deste tipo de populismo Marina, e de governação. Mas também não, E o não mesmo assistimos, aconteceu nos Estados Unidos. Mas não assistimos a um Lula da Silva neste mandato com características muito diferentes do Mas era aí que eu queria chegar. Portanto, os brasileiros lutaram e derrotaram o Bolsonaro. Os americanos lutaram e derrotaram o Trump. Agora há novas eleições, veremos o que é que acontece. Mas e em Portugal nós não nos livramos dessa luta com 50 deputados do Chega na Assembleia da República. E volto aqui ao meu ponto, que é a questão do discurso político e dos temas políticos vai mudar drasticamente e os partidos tradicionais vão ter que entrar e posicionar-se nesses novos debates. E isso depois vai ter consequências eleitorais e há aqui riscos e dilemas. Queria dizer, agora abrindo um bocadinho, é que, e falando da Europa, porque eu acho que a Europa aqui é um ingrediente, é um fator extremamente importante para nós percebermos onde é que estamos. Porque nós somos um país europeizado, e recorro aqui ao Dani Rodrik, e o Dani Rodrik colocou a questão das democracias num trilema, e diz que há um trilema democrático, é mais um dilema, mas não é um dilema, é um trilema, porque no mundo globalizado não pode haver globalização com democracia e soberania nacional. É impossível ter os três ao mesmo tempo, segundo o Rodrik. Portanto, ao escolhermos globalização com democracia, abdicando da soberania nacional, significa ter, basicamente, uma Europa. Fazemos parte da União Europeia, mas, e estamos na União Europeia na globalização, mas não conseguimos proteger a democracia, ou protegendo a democracia e a soberania nacional, temos que abdicar e diminuir a globalização. E é na escolha entre estes vários cenários que se vai discutir a política nacional no futuro. E é preciso olhar para o que a União Europeia está a fazer, porque isto é importante também para a maneira como os partidos tradicionais se vão ter que posicionar no futuro. Reparemos naquilo que tem sido a política da União Europeia, enquanto a União Europeia também já tem muitas políticas públicas que determina. A União Europeia tem feito um caminho de fechamento das fronteiras muito significativo desde 2015, 2016, com pactos com a Turquia, com pactos com a Tunísia, coisas que em Portugal se fala um bocadinho, mas não se fala muito. Em relação às alterações climáticas, as alterações climáticas também, a nível da União Europeia, têm sofrido um certo recuo, porque o Macron como exemplo, não é? Quer dizer, a questão das alterações climáticas é um tema em que uma grande percentagem do eleitorado não está de acordo com as mudanças que parece que são necessárias do ponto de vista científico e do ponto de vista ambiental, mais uma vez criando... E a União Europeia agora está a fazer um caminho de retrocesso em compromissos que tinha feito do ponto de vista ambiental. E, portanto, a própria... E o terceiro é a questão, obviamente, da defesa e a necessidade de investimento ou não em defesa. Isto só para voltar aqui ao Biden. Temos mesmo de avançar. Só queria terminar com esta coisa do Biden, que é... Olhem, a política de imigração do Biden
os média liberais americanos não focam isso, mas a política de imigração do Biden também mudou. Não é assim tão diferente daquela de que era a política do Trump. Mas, A de Obama já era muito restritiva. Pois. Tiago, concorda com o que a Marina diz, que os partidos do centro-direita e do centro-esquerda vão ter, de alguma forma, de mudar de agenda para reagir a este novo polo? Sim, concordo. Depende de que termos é que isso vai ser feito e de que maneira é que vai ser Mas feito. a questão, os eleitores não vão preferir sempre o original à cópia? Penso que não. Acho que ainda há, como há pouco eu referia, eu acho que há um teto para o crescimento destes partidos. Eles só crescem exponencialmente em situação de crise do Estado. De certa maneira, foi o que aconteceu no Brasil. O Brasil tem elementos muito específicos, taxas de criminalidade muito elevadas, o tráfico de droga que minou as instituições na última década, é comum à América Latina, e isso explica em parte a ascensão do Bolsonaro e um discurso de lei e ordem, ou então quando há um colapso da direita tradicional, que foi o que aconteceu no Partido Republicano, aliás, não é? E há estudos sobre o desenvolvimento organizacional do Partido Republicano, que com a introdução das primárias ficou um partido completamente pulverizado internamente. Mas eu queria voltar então a dois aspectos que têm que ver. O primeiro tem que ver qual é o potencial intrínseco ao Chega para crescer, e o segundo aspecto, qual é a reação do sistema ao Chega enquanto participante. O primeiro aspecto, eu acho que o Chega teve esta grande votação, em termos absolutos, de pessoas, concentrado sobretudo nas zonas urbanas, no Algarve. O Algarve é, de facto, um caso de estudo interessante. Mas eu penso que há aqui dois elementos que importa analisar. O primeiro tem a ver o que é que... esse crescimento vem de um apoio dos jovens e de muita gente que vem da abstenção. Aliás, eu segunda-feira vou lançar um estudo sobre populismo em Portugal, de atitudes, etc. Um inquérito de cerca de mais de 40 e tal perguntas, que mostra que, de facto, já na altura, o inquérito foi feito antes das eleições, que o Chega ia buscar muitos dos seus simpatizantes aos abstencionistas e uma boa parte dos jovens já, não é? Há uma tendência à escala global, há vários estudos sobre isso, no Journal of Democracy tem havido um debate sobre isso, que a geração dos millennials é menos democrática, tem menos atitudes democráticas do que historicamente as gerações que os precederam. Tem menos apego à democracia, sim, talvez porque tem menos memória também. Não é? Eventualmente essa é uma da razão, outra razão tem a ver com socialização através de redes sociais, desde muito jovens, e toda a dinâmica de polarização e a lógica mais... E um grande individualismo também. Individualista das redes sociais, tem a ver com uma transformação cultural da juventude que é menos democrática, de certa maneira. O Chega pode ter um maior ou menor potencial de crescimento, depende do tipo de mobilização que foi seguida. Se for uma mobilização, e eu penso que não há estudos sobre isso, sobre o partido enquanto partido. Eu penso que a dimensão organizacional do partido está presente, ele conseguiu expandir-se de alguma maneira no território, mas há também sinais de que isso não foi tão forte como por exemplo, foi o Vox em Espanha. A criação do sindicato fracassou, como em Espanha não fracassou. A criação, o movimento zero nas polícias acabou por se autodissolver, embora eventualmente estejam lá presentes, embora haja um recrutamento de algumas elites locais e elites do PSD, etc., que passaram para o Chega e podem transportar com eles essas redes de influência e a capacidade de utilizar o poder local para alimentar o partido. Portanto, há aí uma regra, digamos, uma dinâmica organizacional. Mas eu penso que a mobilização, e estou aqui a especular um bocado, atenção, é sobretudo através das redes sociais e a ênfase nas redes sociais, e isso, geralmente, os estudos, por exemplo, sobre movimentos sociais e sobre protesto mostram que a mobilização por redes sociais é mais fácil, permite uma mobilização e um crescimento muito mais rápido, mas também é muito mais difícil de sustentar ao longo do tempo. E, portanto, se for mais este o caso, eu prevejo, baseado em estudos existentes, que pode ter atingido o pico e cair a seguir. O segundo aspecto tem a ver com a reação do sistema a isto. Eu penso que há ainda boas razões para dizer, e há pouco o professor Santos Silva falava em parte sobre isso, para dizer que o sistema ainda pode resistir a este desafio, embora o desafio esteja lá, há pouco já falei sobre isso. O primeiro aspecto tem que ver com os dois principais partidos ainda têm praticamente 60% do voto.
se juntarmos o PC e o Bloco como partidos fundadores da democracia, de certa maneira, passa os 2/3. Portanto, ainda há um reservatório de partidos democráticos relativamente robusto, como não houve nos Estados Unidos e no Brasil, onde houve um colapso do centro. Portanto, o centro ainda, the center still holds. Há um famoso livro sobre o centro político, na ciência política, que diz que o centro tem que se aguentar e o centro aguenta. A distribuição do voto ainda é muito parecida. Aliás, é uma percentagem que não é muito diferente do voto que o PS e o PSD tiveram nas eleições de 75. O PSD teve mais ou menos 28% e o PS teve um bocadinho mais. A distribuição territorial do voto é mais ou menos a mesma. O PS continua a ser um partido nacional. O PSD, embora seja menos nacional, mas, sobretudo no Sul, não elegeu deputados, mas tem mais ou menos a distribuição no Centro-Norte, é vitorioso mais no Centro-Norte, o PS é vitorioso mais no Centro e no Centro-Sul, e no Sul, etc. Portanto, aqui a grande mudança é o Sul, que passou do PC para o PS, basicamente. Estou a simplificar um bocado. Portanto, isso continua, digamos, a ser válido, a estar em cima da mesa. Portanto, acho que os partidos ainda são relativamente robustos. Acho que há um aspecto na presidência da República que é bastante importante e muitas vezes não é falado. Acho que a tradição da presidência da República em Portugal é bastante constitucionalista e de defesa das liberdades. E acho que o presidente, este ou outro que eventualmente venha, vai tentar fomentar consensos e garantir consensos democráticos para excluir as forças antidemocráticas e garantir o respeito pelas liberdades. Isso viu-se, por exemplo, durante o mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, embora ele possa ser acusado de ter alguns defeitos, etc., mas eu acho que a ação dele foi bastante importante quando enviou várias propostas de lei do Governo e da Assembleia da República que podiam pôr em causa direitos e liberdades e garantias. E eu acho que ele foi bastante, como, por exemplo, a questão das secretas, a questão dos metadados, até a questão da morte medicamente assistida. Acho que ele teve bem aí. Só para terminar, acho que ainda Portugal tem um reservatório de sociedade civil e de força cívica que vai ser importante, eventualmente, para a mobilização nas ruas numa crise do regime. Portugal tem ainda a CGTP, que é a maior central sindical com 500 mil pessoas, e em termos de influência social é muito superior a esse 500 mil, e penso que, por exemplo, o Bloco, e há uma parte do PS que é bastante receptiva aos movimentos sociais, que é a parte que está no poder agora, aliás, isso viu-se durante o período da austeridade, na maneira como resistiu à austeridade, o Bloco tem ainda uma presença também relativamente robusta nos novos movimentos sociais, e, portanto, eu acho que pode assistir-se a um ciclo de contramobilização nas ruas, em parte com apoio de uma parte dos partidos do centro, como foi durante o período da austeridade, e de facto isso parou a austeridade quando criou a crise do irrevogável, e se viu aquela fase de grande mobilização cívica que foi o que se lixa a Troika, entre 2012 e 2013, que foram as maiores manifestações anti-austeridade da Europa do Sul, com 10% da população nas ruas. Obrigado, Tiago. Francisco, em 5 minutos, que caminhos vês para a renovação do sistema e mais particularmente dos dois partidos de centro-esquerda e de centro-direita, do PSD e do PS? Bem, antes de mais, gostava de começar por dizer que, se calhar antes da renovação, vamos ter um período ainda de agudização dos problemas. E eu gostaria de sublinhar algo que já aqui foi dito, que tem a ver com o seguinte: a tentação antidemocrática, que é muito presente nos jovens, não é só de direita. Não é só de direita. Estas ideias da cultura de cancelamento, etc., têm bases académicas muito fortes. Ainda recentemente estive a ler... Mais bases. Porque gosto sempre de ler o... Poucas bases, mas está bem. Mas sim. Gosto muito de ler, gosto daquela coisa que conhece o teu inimigo. E fui ler a última coletânea de textos sobre... Daquela coleção coordenada pelo professor Boaventura Sousa Santos, sobre o Sul Global e este era sobre os sistemas de justiça. E a ideia que perpassa é o Estado de Direito e a democracia são fórmulas ocidentais que andam a tentar impor ao mundo todo e têm que ser denunciadas. Há um artigo que eu recomendo que leiam, que é maravilhoso, que diz: vamos olhar aqui com outros olhos para a Sharia. A Sharia tem coisas boas. Está lá, com todas as letras. A Sharia não é exatamente isso que estão a dizer.
e tudo por ali perpassa. E convém ver isso. E claro que isto desagua numa cultura académica que diz não há Estado de Direito, não há julgamento para determinadas pessoas, não há princípio da presunção de inocência. E há uma grande coligação de esquerda radical com a direita radical. Aliás, a forma como a esquerda radical tem lido ou relido intelectuais como Carl Schmitt, que tem tido um ressurgimento nos meios intelectuais da extrema-esquerda, mostra, e Carl Schmitt era o grande ideólogo jurídico ou filosófico do nazismo, o grande denunciador da ordem liberal, do liberalismo político, mostra como nós temos de facto temos um problema grave. Quando nós estivemos em Portugal, muita gente achou normal, e aí eu até acho que houve muita gente de esquerda que se manifestou e bem, quando uma pessoa acha que pode invadir um palco de um teatro para dizer esta pessoa não tem direito a representar um determinado tipo de pessoas. Quer dizer, isto é onde desagua essa tendência intelectual. Sim, que está nos mais jovens. Claro que está nos mais jovens porque isso é que é insurgente. Claro, nós, os democratas liberais, somos os velhos, porque são ideias do pós-guerra, ou até do século XIX. E isso é um problema. Como é que o sistema se há de, em 2 minutos, há de resolver isto? Bem, em primeiro lugar, uma coisa que eu gostaria que não perdêssemos de vista. Houve 82% de pessoas que não votaram no Chega. Muitas delas votaram contra o Chega. Eu, por exemplo, que voto no meu distrito, que é Viseu, gostava de votar à direita, podia ter votado na Iniciativa Liberal, por exemplo. Jamais me passou pela cabeça por uma razão, que era, eu vou votar naquele voto que consiga ser alternativo ao PS e travar o Chega. Parte do meu voto sou uma pessoa de direita, conservador liberal, seja lá o que isso for, portanto, houve muita gente. Eu, às vezes, estou em casa, quando não estou na televisão, e dizer assim, olha, ouçam, eu também estou aqui, e nós somos 82%. Não vamos só falar dos tipos que votaram, vamos compreender as razões dos 18%. Mas aí entra a crise dos média. Hã? Aí entra a crise dos média. Claro, já não teríamos tempo, mas podíamos ter falado um bocadinho. Já não temos mesmo tempo. Mas já agora, para dizer o seguinte também. Claro que os partidos do sistema, os partidos centristas, vão ter que falar de coisas como a imigração. Claro que vão ter que falar. Têm é que saber articular um discurso que seja contrário do Chega. Não é o tema que é radical. São as políticas. São as ideias. Há vários estudos já, designadamente nos Estados Unidos, que mostram que um aumento da imigração, independentemente de qualquer discurso político sobre ela, gera movimentos eleitorais para a direita. Logo, independente. Porque nós podemos não gostar da natureza humana, mas não podemos pensar nem atuar politicamente presumindo que a natureza humana é uma coisa completamente diferente. E aliás, eu não sei qual é que é o espanto no Algarve. O Algarve é a região do país onde há mais presença visual de imigrantes, por causa da sazonalidade, do trabalho no turismo. Quando uma pessoa contrasta isto com os estudos, ou compara com os estudos, percebe que há muita gente, mesmo que não diga, que se sente ameaçada. Mal. E se sente também ameaçada porque não vê os partidos do sistema a falarem disso. E sente-se ameaçada, isto está aprovado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é clarinho. Durante Obama, que cresceu a imigração, ganhou Donald Trump. Donald Trump, há uma ideia de controle, ganhou Biden, porque o tema da imigração foi aliviado. As pessoas já não falavam disso. Porque havia uma ideia de que errada, porque as fronteiras estavam controladas e que já não entrava mais ninguém. Em Portugal é a mesma coisa. A ideia, eu acho, foi uma das piores coisas que este governo fez, o governo que agora termina, a meu ver, foi a imagem de barafunda que deixou existir sobre o CEF. Porquê? Porque, bem ou mal, isso gera nas pessoas, as pessoas andam ali, vem cada vez mais ao brasileiro. Eu até gosto, mas eu imagino que a maior parte das pessoas que acham que a sua terra está a ser invadida. Isto é terrível, mas nós não podemos deixar
que seja o Chega a tratar politicamente isto. Até porque há razões... Paulo, só para terminar. Há políticas de direita e de esquerda, há valores de esquerda e direita, há valores de esquerda e direita que é preciso pôr aqui. Porque esses estudos também mostram, há um estudo que eu vi recentemente, depois até posso partilhar, se for possível para mandar para quem nos está a ver, que mostra que nos Estados Unidos, nos counties, onde o Estado social é mais forte, o sentimento anti-imigração é mais ténue. E, portanto, sim, também há uma política de... Há uma forma de responder a isto com políticas de esquerda. Que diabo? Vamos deixar isto tudo... Assim como também há valores de direita. A ideia da congruência comunitária, que nós podemos ter a religião que queremos, a cor que tivermos, as crenças que tivermos, mas fazemos todos parte de uma comunidade. É uma ideia conservadora. Não podemos permitir o deslaçar da comunidade, senão isto vai descambar em revoluções e caos institucional e não sei o quê. É uma ideia de direita, moderada, e há ideias de esquerda moderada que podem ser articuladas num debate sobre a imigração. O que eu não gosto nada é que os moderados tenham discussões sobre a imigração, a favor da imigração, com argumentos puramente economicistas. Eles são bons, pessoas de mão de obra só. É uma coisa horrível. Cada vez que vejo as pessoas dizerem assim, não, mas eles são bons para a nossa economia. Mas mesmo que não sejam. É uma questão moral, eles podem vir para aqui e andar à procura de emprego. Pronto. É uma questão moral. Francisco, demorou, mas consegui arrancar aí algum otimismo da tua parte, ainda bem. Então, espera aí, eu quero terminar de outra forma. Não quero Francisco, Tiago, Marina, muito obrigado. Foi uma bela conversa e acho que agora é hora de coffee break. Obrigado.